Quer saber como fazer um projeto de pesquisa para o seu TCC de forma rápida e fácil? Assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você chegou aqui porque você está fazendo o projeto do seu TCC, já deixa um like neste vídeo, faça sua inscrição, deixa a hashtag aqui embaixo TCC, porque eu vou adorar saber os motivos pelos quais você está me acompanhando por aqui. E eu decidi gravar esse vídeo especialmente para uma turma super querida de alunos e alunas meus que estão aí envolvidos no 9º período com o projeto de pesquisa que vai posteriormente dar origem ao trabalho de conclusão de curso, que será na modalidade artigo, o qual eles vão apresentar no período que vem. Então eu resolvi trazer aqui algumas orientações que se referem ao projeto de pesquisa, mas que se referem ao corpo do projeto de pesquisa. Porque o projeto de pesquisa ele tem 3 partes. Ele tem os elementos pré-textuais, por exemplo, a capa, a folha de rosto, o sumário, só a título de exemplo. Tem o corpo do projeto de pesquisa com os elementos dos quais eu vou falar aqui hoje e tem os elementos pós-textuais também. Aqui, o nosso objetivo é só contemplar mesmo o corpo do projeto de pesquisa. Isso não dispensa aí, como eu falei, que você tenha que fazer uma capa, depois que você tenha que elaborar cronograma e cuidar dos outros elementos. Tá legal? A primeira coisa que você vai ter que identificar aí no seu projeto de pesquisa, que você vai ter que construir, é o título do seu TCC. E aí você não pode confundir o título com o tema, tem muito aluno que confunde. O tema é o assunto ao qual o seu TCC faz referência. Então, por exemplo, o tema pode ser controle de constitucionalidade, é o tema. E aí o título do seu trabalho vai ser controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Estou só dando um exemplo. Então o título é o assunto do seu TCC, só que escrito de uma forma delimitada, porque o assunto propriamente dito vai ser o tema. Então a primeira coisa que você tem que definir na construção do seu projeto de pesquisa é o título do seu trabalho. O segundo elemento no qual você terá que trabalhar é o problema de pesquisa, a questão problema que precisará ser desenvolvida aí no seu projeto. O que é a questão problema? A questão problema é uma pergunta que o seu trabalho precisará responder. Então, todo o seu esforço de pesquisa vai ser voltado para responder a uma indagação inicial. Antigamente tinha uma propaganda do canal Futura que falava assim: não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. E aí eu aprendi com a professora Miriam, minha primeira orientadora lá da iniciação científica da graduação, eu aprendi que o ponto de partida de uma pesquisa científica é a pergunta que o seu trabalho quer responder. Então você vai ter que construir aí uma questão-problema. Você vai ter que construir a pergunta que o seu trabalho ele vai responder. Então, só a título de exemplo, vamos supor que você está querendo fazer um trabalho sobre a discriminação de gênero no mercado. Aí a sua questão-problema poderia ser: existe discriminação de gênero, por exemplo, contra a mulher negra no mercado de trabalho? Ou existe discriminação de gênero contra a mulher negra em uma determinada profissão? Por exemplo, na medicina, na carreira jurídica. Então, a questão problema é a pergunta, sei que eu estou sendo repetitiva, mas o objetivo aqui é fixar que o seu trabalho vai responder. Construa a sua questão problema na forma de indagação. Ela é literalmente uma pergunta e tem aí o ponto de interrogação. E aí você pode levantar uma ou mais hipóteses para responder o seu problema de pesquisa. Então, um outro elemento que o seu projeto precisa ter, e não se preocupe que eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui
os tópicos de todos esses elementos para você não esquecer, mas é a hipótese, ou são as hipóteses. Então você pode trabalhar aí com uma possível hipótese, que é uma possível resposta a esta questão problema, ou você pode trabalhar aí com mais de uma hipótese, às vezes 2, 3 hipóteses, que são possíveis respostas para a sua questão problema. Então, uma possível hipótese para a questão problema de que se existe discriminação de gênero, né, contra a mulher negra no mercado de trabalho, uma possível hipótese seria de que sim, existe essa discriminação, porque a mulher, a gente sabe que historicamente ela ocupa uma posição desprivilegiada em relação ao homem, e a gente sabe que a posição do negro na sociedade brasileira, ela é fortemente marcada ainda por resquícios, né, da escravidão, e tudo isso impacta na forma como homens e mulheres, mas aqui a gente vai falar da mulher negra, ela é recebida no mercado de trabalho. Então, a hipótese é uma possível resposta para a sua questão problema. Ao longo da pesquisa não há nenhum problema se a sua hipótese for refutada, mas geralmente aí na graduação o tipo de pesquisa que os alunos desenvolvem a hipótese ela é confirmada. Se não for, isso não invalida o seu trabalho, mas geralmente as pesquisas, né, que você faz aí vão confirmar a sua hipótese. Você vai indicar também um outro elemento, é a metodologia. Qual é a metodologia de pesquisa que você utilizou? Então você vai classificar a sua pesquisa quanto aos fins, né, quanto aos meios. Você vai dizer, por exemplo, se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa, qual foi o procedimento metodológico que você utilizou. Então você fez, por exemplo, pesquisa bibliográfica do tipo exploratória ou pesquisa bibliográfica do tipo descritiva. Você pode ter feito pesquisa documental, ter feito levantamento de dados junto a algum órgão oficial, a exemplo do IBGE. Alguns alunos fazem pesquisa de campo, então trabalham aí com entrevistas, né, com questionário, com observação participante. Enfim, tudo que você trabalhar em termos de metodologia, você tem que indicar. Vou colocar aqui o tópico da metodologia também. A minha sugestão é, se você não tem muito tempo, muita disponibilidade, faça algo simples. Faz uma revisão de literatura, né? Faz uma pesquisa bibliográfica exploratória bem feita, que você vai aí cumprir com a proposta do seu TCC sem ficar sobrecarregado com as atividades dessa reta final da graduação. Então, apenas recapitulando, né, o projeto até agora a gente viu que ele tem que ter título, a questão problema e a hipótese. E a metodologia foi o quarto item que nós trabalhamos aqui. Outros itens que o seu trabalho precisa ter. O objetivo geral. O que é o objetivo geral? Você vai sempre indicá-lo na forma de verbo. O objetivo geral é o que a sua pesquisa busca fazer. Então, o objetivo geral pode ser identificar se há discriminação de gênero contra a mulher negra no mercado de trabalho, nas carreiras jurídicas. Então, o objetivo geral, geralmente ele é identificar, dissertar sobre, expor, refletir. Então, você vai sempre falar sobre o objetivo da sua pesquisa na forma de verbo. E aí, os objetivos específicos, eles representam o caminho que você vai percorrer para atingir o objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles nada mais representam do que o seu objetivo geral, só que fracionado. Então, para você identificar se há discriminação de gênero contra a mulher negra no mercado, aí você pode trabalhar com discriminação de gênero e de racial, eu tô só dando exemplos, viu, pessoal? O que você vai precisar fazer? Primeiro, você vai, aí os objetivos específicos, caracterizar a discriminação de gênero ou a discriminação racial. Segundo, você vai identificar as principais carreiras em que essas mulheres sofrem discriminação. Terceiro, pode ser que o seu objetivo seja entrevistar mulheres para saber se elas já foram discriminadas. Então, o objetivo geral, ele é mais genérico, você vai usar um verbo para construir, e os objetivos específicos, você vai fracionar o objetivo geral em pequenos passos, sempre indicados por verbos, que você vai precisar aí para atingir o objetivo geral. Então, eu vou colocar aqui dicas de verbos que vocês podem utilizar para construir tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Existe ainda a justificativa.
A justificativa é o momento em que você mostra por que o seu projeto de pesquisa é importante. Qual que é o ganho que a sua pesquisa vai trazer para a comunidade científica, para a sociedade? Qual que é o ganho acadêmico, o ganho social, o ganho jurídico, de um modo geral, estou falando jurídico porque os meus alunos são de direito, da sua pesquisa. Então, enquanto todos esses outros elementos, né, a gente está falando aí em coisa de um parágrafo, né, o título, ele vai ter aí 2, 3 linhas no máximo, a questão problema vai ser formulada em um parágrafo, as hipóteses, você pode trabalhar aí, né, com um parágrafo mais encorpado para cada hipótese. A metodologia depende, pode ser de 1 a 3 parágrafos, dependendo do procedimento metodológico mais ou menos complexo que você vai utilizar. Se você for utilizar uma metodologia mais complexa, aí você vai ter que escrever mais. E o objetivo geral, um parágrafo, os objetivos específicos também na forma de tópicos, mas a justificativa, que é quando você expõe a importância, você convence quem está lendo da relevância da sua pesquisa, aí você vai ter que escrever mais. A gente pode pensar em uma justificativa de pelo menos, no mínimo, uns 5 parágrafos. Vamos imaginar aqui que o seu trabalho, você está trabalhando com o tema, vamos supor, do acesso à justiça pelas comunidades socialmente vulneráveis, por grupos vulneráveis. Então aí na justificativa você vai ter que dizer que o acesso à justiça, ele historicamente, ele vem sendo garantido de uma forma mais efetiva por aqueles indivíduos detentores do poder econômico, que infelizmente para os desvalidos, para os hipossuficientes, ainda que exista, por exemplo, a defensoria pública, né, o fato deles terem acesso ao poder judiciário não significa que eles vão ter acesso à justiça, que esse tema é importante porque envolve um grupo carente. Então, na justificativa, você vai falar sobre a importância que a sua pesquisa tem para a comunidade científica, para a comunidade jurídica e para a sociedade como um todo. Além disso, eu gosto que os meus alunos indiquem, né, no projeto as referências bibliográficas, que eles façam aí uma revisão de literatura. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre o que aqueles autores que tratam da temática que você está estudando está falando. Então você tem que incluir aí no seu projeto uma revisão de literatura. Claro que você não vai fazer uma revisão de literatura já completa para o projeto, mas você vai ter que indicar aí, né, alguns autores que tratam da temática e vai ter que colocar lá na forma, né, de citação direta ou indireta, e você vai escrever também fazendo as suas apreciações, né, a respeito daquilo que os autores que você escolheu tomar como referência estão dizendo aí a respeito daquela temática. Então a revisão de literatura, você pode organizar a revisão de literatura, né, da forma de capítulos, a revisão de literatura, cada capítulo tratando de um microtema relacionado ao tema maior que você escolheu para o seu projeto de pesquisa. E eu vou deixar um livro indicado também, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do professor Antônio Carlos Gil. Se você comprar o livro por esse link aqui embaixo, além de você adquirir uma excelente obra, se você quer ser pesquisador ou pesquisadora, que vai te ajudar muito, né, em trabalhos acadêmicos futuros, comprando por esse link você ainda ajuda o meu canal. Um grande abraço e até mais!